de Jesus, mãe de quem nos segue, mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria. Olá, paz e bem. Nós estamos aqui nos estúdios Semente de Esperança da Diocese de Apucarana para falar de mais um título de Nossa Senhora. Nós estamos na Quaresma, entrando na Semana Santa, e nessa semana nós meditamos a dor de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus. E não tem como nós meditarmos sobre o sofrimento de Jesus se não meditarmos também sobre o sofrimento, a dor de sua Mãe Santíssima. E a piedade católica, ela dá alguns nomes, ela vê em Nossa Senhora das Dores vários títulos. Assim como Nossa Senhora da Angústia, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora da Soledad, Nossa Senhora das Dores ou Nossa Senhora da Piedade. E é sobre Nossa Senhora da Piedade que hoje nós vamos falar para você. Nossa Senhora da Piedade apresenta Maria sentada com seu filho Jesus morto nos braços. Este título de Nossa Senhora da Piedade, ele é muito antigo, mas se tornou mais conhecido depois que Michelangelo, no ano de 1498, 1499, por aí, fez a escultura da Pietà. A Pietà, em português, piedade, de Michelangelo é talvez a escultura mais conhecida e mais famosa feita pelo artista. Fica na Basílica de São Pedro, em Roma. A imagem apresenta Maria sentada com um semblante triste, mas terno, tendo em seus braços o seu filho morto. Olhando para a imagem de Nossa Senhora da Piedade, contemplamos o momento decisivo da história da salvação. Jesus que padeceu e morreu por cada um de nós. E Maria estava lá, sofrendo com ele, obediente como ele até o fim. Aquela que havia dito ao anjo Gabriel o seu faça-se, estava ali naquele momento doloroso, repetindo o seu sim. Jesus e sua mãe viveu tudo isso pela salvação da humanidade. A imagem de Nossa Senhora da Piedade que retrata aquela mãe sofredora, que tem seu filho amado crucificado e morto em seus braços, nos ajuda a mergulhar nas dores da paixão do nosso Senhor. A união do sofrimento de Maria e Jesus tem sido a força de tantos mártires e de tantas mães aflitas, pois representam também a dor de milhões de mães que sofrem por seus filhos, vítima de todo tipo de sofrimento. Antes da Pietà de Michelangelo, já existia uma história muito interessante, uma imagem muito bonita e uma história muito interessante que nós vamos contar agora. A imagem mais antiga de Nossa Senhora da Piedade é do século X. Trata-se de uma obra pintada em madeira, fixada numa das capelas de uma catedral de Lisboa, em Portugal. Pertencia a uma irmandade que eles tinham como missão, uma missão muito bonita, de enterrar os mortos, visitar e consolar os presos e acompanhar os condenados à morte. E a história conta, segundo a tradição, diz que o pai de Santo Antônio, quem conhece a história de Santo Antônio como eu, sabe que Santo Antônio, o pai dele, foi condenado à morte porque ele foi acusado injustamente de um crime. E Santo Antônio, milagrosamente, salvou o seu pai da morte, fazendo um milagre. E conta que, neste momento, o pai de Santo Antônio estava com uma imagem de Nossa Senhora da Piedade na sua mão. Isso mostra que realmente essa irmandade acompanhou também o pai de Santo Antônio. Essa irmandade que pertencia, que tinha como protetora Nossa Senhora da Piedade. Há também uma história de Nossa Senhora da Piedade em Portugal. Esta recebeu o título de Nossa Senhora da Piedade de Merciana. A tradição conta que esta imagem apareceu no tronco de uma árvore no século XII,
Certa vez um camponês começou a observar que um de seus bois se afastava para o campo todos os dias, sempre no mesmo horário. Algum tempo voltava e o homem chamou os outros companheiros a seguirem o boi. O animal dirigia-se a um pé de carvalho e se ajoelhava debaixo dela, fixando os olhos em um de seus galhos. No alvo do olhar do boi encontraram uma pequena imagem de Nossa Senhora da Piedade. Mais tarde, construíram uma pequena capela naquele local e ali cresceu muito a devoção a Nossa Senhora da Piedade. E a devoção de Nossa Senhora da Piedade cresceu em vários lugares, em muitos países também, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, nós temos 73 igrejas dedicadas a Nossa Senhora da Piedade. Inclusive, lá em Lençóis Paulista, onde o nosso bispo foi pároco por 22 anos, é dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Também, mas a mais famosa, um santuário famoso, fica lá na Serra da Piedade, perto de Caeté, em Minas Gerais. E Nossa Senhora da Piedade, ela é padroeira do estado de Minas e a patrona, a protetora do povo mineiro. Peçamos à Mãe das Dores que nos ajude nas horas amargas da caminhada e nos mostre sempre o caminho do seu Filho Jesus Cristo, para seguirmos mais de perto como verdadeiros discípulos e missionários. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, Menina Santa, namorada e noiva de São José.